Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe o que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou os seus companheiros que devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do meu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Jesus, ele sabe que a gente é muito diferente um do outro. Jesus sabe que nós pensamos diferente, atuamos diferente, gostamos de coisas diferentes dos outros. E diante das nossas diferenças, em vez de nós nos complementarmos, muitas vezes nós nos chocamos. Nós acabamos tendo as nossas rivalidades, brigas, discussões. Quantas vezes a gente não vai dormir e não pensa: poxa, eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter atuado daquela maneira. Ou quantas vezes nós vamos dormir porque o outro me magoou e eu estou angustiado, estou triste, estou magoado. Meus irmãos, como nós somos diferentes. E diante das nossas diferenças, porque muitas vezes isso acontece sob o mesmo teto, é o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, acontece sob o teto do meu trabalho, são os colegas, o patrão, ou sob o teto do estudo na faculdade, ou na escola,
As diferenças estão aí. Mas Jesus hoje dá uma resposta a Pedro. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Não. Até 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. E o Padre vai dar 2 conselhos de como perdoar sempre e como viver em comunidade. Primeiro, dê sempre o primeiro passo. Muitas vezes a gente fica assim, mas Padre, foi ele que me ofendeu, foi ele que disse, foi ele que fez. Ele tem que vir, Padre, ele tem que se ajoelhar nos meus pés e beijá-los, pedindo perdão para mim. Não! Faça você primeiro. Dê você o primeiro passo. Não seja orgulhoso, seja cristão, seja homem, seja mulher, seja católico. Faça o que Deus fez por você, porque você tinha ofendido muito a Deus com os teus pecados, mas Ele subiu numa cruz, Ele deu o primeiro passo, Ele deu a vida por você. Se Deus fez isso, quem somos nós para não fazer? Quem somos nós para não perdoar? Porque, falando muito sério com vocês, quem sofre mais? Aquele que não perdoa. Porque é uma angústia, um sofrimento, algo que fica pesando na nossa consciência. Dê sempre o primeiro passo, como Deus fez por você. Segundo conselho, muitas vezes nós olhamos para os demais com o nosso olhar humano. Nós pensamos com o nosso pensamento humano. E nós humanos, nós somos falhos, nós somos frágeis, nós somos pecadores. E o nosso olhar, o nosso pensamento, muitas vezes vai ser para apontar, para condenar, para xingar. Vai ser um olhar, um pensamento de julgamento. O que eu devo fazer então? Ter um olhar divino. Pensar como Deus pensa. Então, eu estou com alguma dificuldade com meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, com o patrão do meu colega de trabalho, com o professor do meu colega de universidade. Pense o que Deus pensa dele. Fale o que Deus falaria para ela. Olhe como Deus olha. Quando nós atuamos como Deus atua, as coisas mudam. Porque Deus não erra. Deus sempre ama. Deus sempre quer o bem. Nós não. Nós, com o nosso olhar humano, muitas vezes buscamos a maldade. Mas Deus nunca erra. Deus é amor. E Ele vai olhar para mim, mas vai olhar para o teu irmão que está do teu lado, com o mesmo amor que Ele está olhando para mim. Porque se eu sou filho de Deus, o que está do teu lado também é. E Deus vai nos amar como filhos e filhas do seu coração. Meus irmãos, resumindo, para não me alongar muito, diante de tanto sofrimento, diante de tanta falta de perdão, que é o que mais a gente ouve no confessionário, muitas pessoas falam, não consigo perdoar. Perdoar não é esquecer. O passado não se apaga. Mas eu posso viver o passado no presente de uma forma diferente. Eu posso viver sem aquela angústia, sem aquele sofrimento, sem aquele peso de consciência. Porque eu olho para a realidade não com o olhar humano, mas eu olho para a realidade com o olhar divino de Deus. E aquilo se transforma num aprendizado, num crescimento. Dê sempre o primeiro passo. Seja católico, seja cristão. Faça o que Deus fez por você.
Em segundo lugar, atue como Deus atua. E nisso nós temos até uma música muito conhecida por nós. Pedir a ajuda dos músicos. Aquela música do Padre Zezinho, porque ele queria dormir um pouco mais feliz. E para ele dormir um pouco mais feliz, ele tinha que amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que ele sentia, sorrir como ele sorria. É assim, a gente se ilude querendo fazer grandes coisas, meus irmãos, e para perdoar, para viver em comunidade, para viver sob o mesmo teto com várias pessoas, nós precisamos atuar como Deus atua. Vamos cantar isso, mas pedindo a graça para sermos mais fortes e corajosos na nossa vivência comunitária, nos perdoando, olhando as coisas como Deus olha. Dessa maneira, a gente dorme mais feliz. Em pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.